nosso comum. Vossa Excelência está com a palavra. Perfeito, agradeço. Eminente desembargador Dirceu Wallace, meus cumprimentos, na pessoa da qual estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores presentes nesta egrégia Câmara, ilustre representante do órgão ministerial, meus cumprimentos, colegas advogados, serventuários, estagiários, recebam todos meus cumprimentos. Excelências, trata-se aqui de recurso de apelação interposto contra a sentença condenatória que condenou Michel Felipe à reprimenda de 5 anos pelo delito do artigo 33 da Lei de Drogas, em regime inicialmente fechado. E eu queria iniciar a minha explanação com um detalhe importante, porque esse recurso ele se inicia de maneira, digamos assim, curiosa, porque o orapelante ele foi condenado no final de 2024, em 3 de dezembro de 2024. A Defensoria Pública, à época, estava atuando no processo e interpõe recurso de apelação no dia seguinte. Ocorre que, ao interpor, ela requereu que fosse intimada, todavia, a Secretaria esqueceu de intimar a Defensoria, o processo continuou caminhando e foi arquivado definitivamente. Quando eu ingressei nos autos, eu observei que houve a interposição e não havia razões apresentadas. Então, eu imediatamente liguei na secretaria, perguntei o que havia acontecido e a servidora me informou que eles haviam esquecido de intimar a defensoria e, portanto, posteriormente o processo ficou arquivado. Isso em dezembro de 2025. Ou seja, de dezembro de 2024 até dezembro de 2025, o processo ele ficou sem razões. O apelante se encontrava preso há aproximadamente quase 2 anos, sem que sequer seu recurso fosse apreciado por este tribunal. Bem, feita essa consideração inicial, passo agora a expor as teses que ventilo aqui no recurso e, só para fins de objetividade, para concatenar com Vossas Excelências, o recurso ele está pautado em 3 momentos. Inicialmente, uma preliminar de nulidade da abordagem pessoal do apelante. Posteriormente, a gente trata do tráfico privilegiado e, em seguida, subsidiariamente, a gente fala sobre o regime prisional fixado na sentença condenatória. Bem, no que diz respeito à preliminar de nulidade, os policiais que fizeram a abordagem do apelante, eles afirmam que ele tentou evadir do local e não conseguiu porque eles o alcançaram. Todavia, durante o interrogatório do apelante, ele explicou a situação de forma clara e sucinta. Onde ele estava, de fato, era um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, uma comunidade. De fato, ele estava naquele local junto com 2 menores. Ele não conhecia os menores, mas haviam 2 menores no local. Quando a polícia chegou, um dos menores correu, conseguiu se evadir, e o outro menor que estava no local e o apelante, eles não correram. Quando eles foram abordados, obviamente em razão da circunstância, há o nervosismo, mas eles não correram em momento algum. Foi encontrado próximo a eles uma mochila contendo algumas substâncias entorpecentes e essas substâncias elas foram atribuídas à sua autoria ao apelante. Bem, quando, muito bem, o desembargador Dirceu Wallace, ele falou que quando o autor, quando o acusado ele foge, de fato, há motivo para a polícia fazer essa abordagem inicial. Todavia, no caso, não houve essa tentativa de fuga. Houve meramente um nervosismo por parte do apelante. E o nervosismo e o local ser conhecido por intenso tráfico de drogas não é motivo suficiente para poder ensejar uma abordagem pessoal, uma busca pessoal. Então, inicialmente, de forma preliminar, o que a defesa técnica requer é a nulidade dessa abordagem pessoal e, consequentemente, a ilicitude de todos os materiais apreendidos
e, se for este o entendimento, consequentemente, ao final, a absolvição em razão da ausência de materialidade, se for o entendimento de vossas excelências. Se não for o entendimento este, então, de maneira subsidiária, o que a defesa ela levanta no recurso é a aplicação do tráfico privilegiado que deixou de ser aplicado pela magistrada em primeiro grau, exclusivamente em razão da ausência de atos infracionais durante a adolescência do apelante. E a defesa, com a devida vênia, discorda desse argumento, porque até por uma questão de humanidade nesse caso. Por quê? O apelante, infelizmente, perdeu sua mãe muito cedo, quando ainda era criança, e cresceu sem a convivência do seu pai. Então ele cresceu, digamos, à mercê do mundo. E diante dessa situação, houve sim, de fato, mácula de ato infracional durante a adolescência, mas somente isso. Após a sua maioridade, ele não tem nenhuma mácula em seus antecedentes e, portanto, somente este fator dos atos infracionais não são aptos o suficiente para poder afastar a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e o que a defesa requer desta forma é, diante da primariedade, diante dos bons antecedentes, da não integração à organização criminosa, não dedicação às atividades criminosas, isso demonstrado ante a ausência de qualquer mácula na sua folha de antecedentes, além de que, durante a apreensão, os materiais apreendidos não são de relevância considerável. Foram menos de 300 gramas de maconha e menos de 100 gramas de cocaína apreendidos. Não foi apreendido arma de fogo, não foi apreendido nenhum caderno com anotações, foi apreendido uma quantia de dinheiro ínfima, porque o apelante ele tinha R$30 no seu bolso e gastou uma parte desse dinheiro com Uber e sobrou um pouco desse dinheiro. Então não era uma quantia fracionada, apta a dar ensejo, a dar suposições que ele havia quantias oriundas da venda de substâncias ilícitas. Então, de maneira subsidiária, caso não for o entendimento da primeira tese, que seja aplicado o tráfico privilegiado, a minorante do parágrafo 4º e, consequentemente, a redução da sua pena. Passando agora para a última tese, que diz respeito à questão da fixação do regime inicial, na sentença condenatória, a douta magistrada ela aplica uma reprimenda de 5 anos em regime inicial fechado. Todos nós sabemos que, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, pena acima de 1 igual ou inferior a 4, regime aberto, acima de 4 menor que 8. Semiaberto, de 8 em diante, fechado. Todavia, a gente tem que observar o parágrafo 3º do artigo 33, que diz respeito às circunstâncias judiciais, que, a depender das circunstâncias, é possível aplicar um regime mais gravoso. Então, a douta magistrada, ela se apoia nessas circunstâncias para poder aplicar o regime inicial fechado. Todavia, quando nós observamos a fundamentação que diz respeito às circunstâncias judiciais, eu deixei isso bem claro e destaquei no recurso, das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, apenas uma foi considerada desfavorável, que diz respeito à quantidade de droga apreendida. E, novamente, com a devida vênia, a defesa técnica entende que aquela quantidade apreendida ela não é apta o suficiente para poder fazer com que uma pena de 5 anos, que está muito mais próxima do regime aberto do que do regime fechado, seja suficiente para poder colocar o apelante no regime fechado. E, para encerrar e apenas concatenar aqui tudo o que foi exposto pela defesa, o que se requer preliminarmente é a nulidade da abordagem policial, subsidiariamente a aplicação do privilégio ante o preenchimento de todos os requisitos e, se não for esse o entendimento, a adequação do regime prisional do apelante do fechado para o semiaberto por esses motivos que eu acabei de expor. E lembrando que, se quaisquer dessas teses defensivas forem acolhidas por Vossas Excelências, qualquer uma delas,
hoje o apelante provavelmente seria posto em liberdade. Dessa forma, eu encerro, agradeço, devolvo a palavra.